Bom dia, amados irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós nesta manhã de domingo. Manhã muito especial, a qual nós nos colocamos na presença do Senhor para louvá-lo, adorá-lo em espírito e em verdade. Uma semana muito especial para nós da família presbiteriana, pois esta semana, no último dia 12 de agosto, nós completamos e comemoramos os 162 anos do presbiterianismo no Brasil. Para a meditação desta manhã, quero me basear no texto do livro do profeta Isaías, capítulo 6, dos versos de 1 a 8, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos nesse instante fechar os nossos olhos, amados irmãos, e fazermos uma oração. Santíssimo, bondoso e eterno Deus, obrigado por esse instante maravilhoso de estarmos reunidos de forma online, mas presentes como Igreja de Jesus Cristo, presentes como Igreja Presbiteriana do Jardim das Oliveiras e Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Nesse instante, ó Pai, agradecemos pela sua misericórdia, pelo seu amor sobre as nossas vidas, pois nos abençoou de tal maneira que trouxe a Igreja Reformada para o nosso país, trouxe o presbiterianismo para o nosso país e nos deu a oportunidade de conhecermos a Ti, a Tua Palavra, através dessa tradição reformada, através dessa doutrina, Pai. Abençoa-nos nesse instante de meditação e de escola dominical, Pai, abrindo as nossas mentes para o entendimento através do seu Santo Espírito. Tudo isso pedimos e clamamos em Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, o presbiterianismo no Brasil chegou através de um jovem missionário norte-americano, ou melhor, estadunidense, em 12 de agosto de 1859. Esse jovem se chamava Asbel Green Simonton. Ele nasceu em 1833 e faleceu em 1867. Nascido em Hanover, Pensilvânia, estudou em Nova Jersey. Inicialmente pensou em se tornar um professor ou um advogado. Todavia, devido à influência de um renascimento religioso em 1855, ele entrou no Seminário Teológico de Princeton. Um sermão pregado pelo professor Charles Hodger fez considerar se tornar um missionário. E 3 anos mais tarde, ele se ofereceu para o Conselho de Missões da Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos da América,
nomeando o Brasil como o seu destino perfeito. 2 meses depois de ser ordenado, ele embarcou para o Brasil, onde chegou em 12 de agosto de 1855, com a idade, melhor, em 12 de agosto de 1859, com a idade de 26 anos. Em abril de 1860, Simonton realizou seu primeiro serviço, o culto em língua portuguesa. Em janeiro de 1862, os primeiros em janeiro de 1862, os primeiros convertidos professaram sua fé na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, que foi então formalmente organizado. Ele também fundou o primeiro jornal brasileiro protestante, Imprensa Evangélica, em 1864, e supervisionou a criação do primeiro presbitério do Rio de Janeiro, em 1865, e o seminário em 1867. Simonton morreu decorrente de febre amarela apenas aos 34 anos de idade em 1867. Sua esposa Ellen Murdoch havia falecido 3 anos antes. Amados irmãos, servir a Deus, escutar o chamado de Deus, ouvir a voz de Deus e vivenciar o Evangelho de Deus não é fácil. O profeta Isaías, no seu livro de número 6, dos versos de 1 a 8, como nós lemos, ele reconhece a Deus. Ele reconhece que é pecador. Ele reconhece que vive em pecado e reconhece a santidade de Deus. E se coloca à disposição quando ele é perdoado, quando ele é tocado. E nós somos assim como cristãos. Nós ouvimos a voz de Deus, reconhecemos a Deus, reconhecemos que somos pecadores e falhos. E após reconhecermos que somos pecadores e falhos, confessamos os nossos pecados. E ao confessarmos os nossos pecados, somos perdoados. E perdoados pelo próprio Cristo Jesus, pelo próprio Deus, que nos deu o seu único Filho para morrer por nós. E mais o interessante, como o verso 8, que nós lemos em Isaías 6, capítulo 6. O profeta Isaías narra dizendo: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Simonton, provavelmente a vida toda, como é de costume, de tradição dos estadunidenses, de ser protestantes, com certeza o tempo todo ele pertencia ao presbiterianismo, até pela região da Pensilvânia, uma das maiores regiões dos Estados Unidos de presbiterianos. A religião da Pensilvânia, se assim dizermos, oficial, é um trocadilho, é o presbiterianismo. Mas Simonton, em um dia, ouvindo o sermão pregado pelo seu professor Charles Haldig, fez-se considerar se tornar um missionário. E 3 anos mais tarde, ele se ofereceu ao Conselho de Missões da Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos da América. Ele tem esse encontro, esse reconhecimento da santidade de Deus, reconhecimento que é pecador, mas contudo escuta a voz de Deus. Ele e sua jovem esposa embarcam para o Brasil, não conhecendo muito profundamente a cultura brasileira daquela época. Ele vem para o Brasil para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Em tão pouco tempo de vida missionária,
ele planta, melhor dizendo, o presbiterianismo no Brasil. E o presbiterianismo brasileiro, dentro do presbiterianismo no Brasil, a família presbiteriana no Brasil, é a quarta maior família denominacional protestante histórica, atrás apenas dos batistas e luteranos. Ou seja, melhor, não é a quarta, é a terceira, correspondendo a 0,48% da população do país. Simonton escuta o chamado e diz: eis-me aqui. E sacrificou-se em prol do Evangelho de Jesus Cristo. Amados, por isso que nós temos muito que comemorarmos nesses 162 anos de presbiterianismo no Brasil. Um homem, um jovem, deixou toda a sua vida. Se estudarmos profundamente a vida de Simonton, Simonton não era um cara desprovido de nada. Pelo contrário, sua família era de fazendeiros do sul dos Estados Unidos, plantadores de algodão, fazendeiros, e ele teria uma excelente vida nos Estados Unidos. Mas escutou o chamado. Amados irmãos, a igreja reformada, a igreja presbiteriana, é uma igreja missionária. É uma igreja que tende e proporciona ao anúncio do evangelho. Por isso que nós precisamos, como presbiterianos, revermos e sairmos da comodidade e irmos ao encontro do anúncio de Jesus Cristo. E talvez esta pandemia nos trouxe esta oportunidade, a qual nós podemos, como hoje, nesta manhã, estarmos participando de uma escola dominical de forma online, não presencial, e que mesmo na semana você ou outros possam assistir, e você pode compartilhar esse vídeo com outros para escutar a mensagem do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, nos dê condição para a reflexão da palavra de Deus, o entendimento desta palavra de Deus através do Espírito Santo, que estejamos prontos para ouvirmos a voz de Deus nos chamando, e prontos como o profeta Isaías, como Simonton, e como muitos e muitos outros irmãos cristãos que foram mártires, como Simonton, de dizer: eis-me aqui, envia-me, eu estou ao seu dispor. Tenhamos uma abençoada aula de escola dominical. Amados irmãos, dando continuidade à nossa escola bíblica dominical, hoje nós entramos na última lição, da qual nós estamos estudando nos últimos meses a respeito do credo apostólico, ou melhor, meditações no credo apostólico. E estas meditações hoje nós terminamos. E a primeira aula nós começamos com o seguinte tema: cruz, credo. E concluímos também a nossa série de estudos com essa mesma frase: cruz, credo. Nós vamos estudar hoje sobre o cruz, credo novamente, mas não mais de uma forma introdutória, mas de uma forma conclusiva. Após estas meditações no credo dos apóstolos, aprendemos a compreender que a expressão acima está carregada de sentido e que não é mais para nós uma superstição mágica para espantar maus fluidos, mas um denso resumo de nossa fé, da nossa fé cristã.
Através do credo, dividimos em 4 partes e confessamos a Trindade como Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E podemos dizer que Deus Pai é o Todo-Poderoso Criador e mantenedor da vida e que se preocupa em proporcionar todos os bens necessários da existência humana. Dentre esses, o maior bem de todos é o podermos chamá-lo de Pai Nosso. O Deus Filho, vimos também que o Filho é o centro de todas as confissões que fazemos no credo, pois é ele que nos liga ao Pai, sendo o seu unigênito. Por isso que a fé cristã, ela é cristocêntrica, ela está na centralidade de Cristo Jesus. Para que isso acontecesse, melhor dizendo, Cristo nosso Senhor passou pela humilhação, nascendo, vivendo e morrendo entre nós e por nós, após o que ressuscitou e subiu para onde primeiro estava, tendo recebido de Deus Pai todo o poder para dominar sobre todas as nações. Deus Espírito, de igual forma, ao tratarmos de Deus, o Espírito Santo, vemos sua divindade em função na obra da redenção e santificação humana. O quarto aspecto que nós temos nessa divisão é os benefícios da salvação. Do consórcio das 3 pessoas da Trindade resultaram benefícios para todo o povo de Deus. Dos mais importantes foram a igreja como expressão da comunhão dos santos, a remissão dos pecados, que é a certeza do cancelamento da dívida para com Deus, a ressurreição do corpo, que expressa nossa presença definitiva ao lado de Deus, e a vida eterna, que significa a qualidade de vida que teremos na era vindoura. Concluindo, amados irmãos, desta forma podemos confessar o credo como o suprassumo da fé cristã, onde da mais elementar doutrina até as mais profundas verdades de nossa crença se acham registradas. A nós, cristãos, cumpre divulgar e ensinar às futuras gerações esta genuína tradição apostólica, rogando ao Deus do céu, que utilize esse imperfeito instrumento didático, o credo, para gravar em essas verdades bíblicas nas mentes e corações de todas as pessoas que foram alcançadas pela graça do Evangelho de Jesus Cristo. Amados irmãos, concluindo esta série de meditações desenvolvida e escrita pelo reverendo Dr. José Roberto Cristofani, teólogo presbiteriano, teólogo muito estudado, estudante, conhecedor da palavra de Deus, que nos deu esta oportunidade, resumidamente, de aprendermos que cruz credo, e através, obviamente, da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que cruz credo não é uma mandinga, não é um mantra, né? Não é uma reza, não é uma superstição mágica para espantar mal fluidos, mas o credo apostólico. É o resumo da fé de toda a cristandade. É a universalidade de confessarmos a fé cristã. Pois, se alguma igreja que se denomina cristã e foge
desses 4 aspectos que nós encontramos no credo apostólico, não aceita o Espírito Santo, não aceita Cristo como Filho de Deus, não aceita a salvação, a união, a igreja, não é cristã. Nesse resumo, ou melhor, nesse estudo do credo apostólico, nós entendemos, aprendemos a profundidade e a importância de afirmarmos a nossa fé. Os manuais litúrgicos, manuais de estudo, ou melhor, de preparação de liturgia, orienta-nos como pastores, após a mensagem, após a pregação, vir a confissão de fé. E a confissão de fé é baseada não apenas no credo apostólico, mas como o credo de Nicéia, credo canadense, credo brasileiro e tantos outros credos. Para que a cristandade nunca esqueça a essência da fé. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Que Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra, na compreensão desse chamado que Deus tem para a vida de cada um de nós, e que possamos sermos abençoados e instrumentos de bênção para aqueles que estão ao nosso lado, ou mesmo, quem sabe, o chamado do ID e de levar o Evangelho de Jesus para aqueles que estão até mais longe de nós, né? Aqueles que estão lá do outro lado do continente. Que o Senhor nos abençoe nesse instante, que o seu Espírito Santo nos conduz o nosso aprendizado nesta manhã, para que possamos cada dia mais termos conhecimento da palavra de Deus, termos crescimento na palavra de Deus. Deus nos abençoe. Amém. Amados irmãos, mais uma vez chegamos ao final da nossa escola bíblica dominical. Quero agradecer a presença de todos os amados irmãos. Quero deixar claro aqui, eu e o reverendo Carlos estamos com à disposição, sempre falo isso, repito, eu, reverendo Carlos Alberto, estamos à disposição dos amados irmãos para sanar qualquer dúvida, qualquer algo que está incomodando, não entender, o que é compreender melhor. Faça contato conosco. Nós teremos o imenso prazer de ajudar os irmãos a compreender os estudos da nossa escola dominical, a compreender as aulas, a compreender a palavra de Deus. Fale conosco que nós estaremos ajudando os amados irmãos. Nesse instante, vamos intercedermos como igreja, interceder pela vida daqueles que estão com problemas, que estão com dificuldades, intercedermos pela vida dos nossos irmãos que completaram mais um ano de vida nesta semana, esse momento de alegria, de felicidade também da família presbiteriana. Oremos, amados irmãos, bondoso e grandioso Deus. Mais uma vez nós nos colocamos em gratidão diante de Ti. Agradecemos pela semana que tivemos, por os momentos que tivemos nesta semana, em que podemos, como igreja, como pessoas, sentirmos o Seu cuidado, sentirmos o Seu carinho sobre as nossas vidas. Abençoa-nos, ó Pai, nesse instante que estamos nos despedindo desta aula, abençoando a vida daqueles irmãos que estão hospitalizados,
que estão passando por cirurgias, estão passando por problemas de saúde, ó Pai. Nesta manhã intercedemos como igreja pela vida do nosso irmão Roberto, ó Pai. Tu sabes, tu conhece e sabemos que o Senhor vai operar na vida do nosso irmão. O Senhor possa estar abençoando a vida daquele irmão, Pai, da sua família, da Alê, do Davi, que o Senhor esteja confortando os coraçõezinhos deles, ó Pai. Abençoa, Pai, aqueles irmãos que estão precisando de emprego, estão precisando se organizar, ó Pai, financeiramente, dê condições para eles se ajustarem, ó Pai. Abençoa, Pai, aqueles irmãos que completaram mais um ano de vida nesta semana. Sustenta-os, Pai, que possam ainda ter muitos e muitos anos de vida para servi-lo, Pai, para estar fazendo a tua obra. Abençoa a nossa igreja, os pastores, o reverendo Carlos Alberto, o reverendo Francisco, eu. Esteja abençoando o conselho de presbíteros e presbíteras desta igreja, o nosso serviço diaconal, a nossa diaconia, Pai, os nossos diáconos, as nossas diaconisas, ó Pai, os jovens, a liderança dos jovens, a liderança de louvor, ó Pai. Esteja abençoando todos os departamentos da nossa comunidade. Obrigado por tudo isso, por mais uma vez de termos esta oportunidade de estudarmos a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Em Cristo Jesus que somos gratos, o nosso Redentor. Amém. Amados irmãos, nos despedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos tenham uma excelente e abençoada semana para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima semana em Cristo Jesus. Amém. Amém.